Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Blairo Maggi. O nosso tema, economia e política, que são dois temas que têm cada vez andado mais convergentes, não é, senador? E desde 2015 se discute como melhorar a economia e como resolver os problemas da política, que essa crise se embaralha assim no meio. Essa semana a gente teve uma votação aqui no Senado Federal e eu vi o senhor falando que é preciso que o governo defina melhor quais são os rumos da economia, até para que o Congresso possa se manifestar na votação das matérias com mais segurança, né? Está faltando, é isso? Um norte de política econômica? Bem, eu cumprimento a todos que são nossos ouvintes aqui do programa e na TV Senado, mas eu acho que o governo tem pecado quando ele não admite ou não admitiu ainda e não colocou na mesa o tamanho do seu problema. O tamanho do problema de caixa, o problema do tamanho da ineficiência da máquina pública, o tamanho da arrecadação que ele precisa para fechar as suas contas no final de cada ano. E isso traz a desconfiança. A desconfiança acaba tirando a credibilidade de um governo, e foi o que aconteceu até agora, e deve permanecer isso em 2016, 2017. Para mim, enquanto o governo não trouxer para a mesa exatamente qual é o tamanho do problema dele e convocar, né, quando convocar é o Congresso Nacional, é a sociedade entender que nós temos um problema, e eu não quero nem discutir por quem foi criado esse problema nesse momento. O fato é que o problema está aí, e se nós mesmos não resolvermos ele, ele não vai embora. Ninguém de fora vai vir aqui para resolver os problemas do Brasil. Mas também eu entendo que a sociedade brasileira, a população de uma maneira geral, também não está disposta nesse momento a contribuir mais com o governo, pagar mais impostos, ou quer seja CPMF, ou outras coisas, se nós não percebemos que aquilo que nós estamos dando para o governo esse ano será suficiente para esse ano e para o ano que vem. Então, nós temos uma crise de confiança bastante grande e é um impasse. E esse impasse está levando o Brasil cada vez mais para o buraco. A recessão está cada vez mais forte, os empregos diminuem, a qualidade dos salários diminui, o nível de negócio diminui, consequentemente, e o último momento é a arrecadação do Estado que cai e ele precisa de cada vez mais imposto. Então, nós estamos realmente numa situação bem complicada. Esse rebaixamento que o Brasil sofreu da agência de risco da Moody's ontem, no dia 24 de fevereiro, como é que isso agrava de alguma forma? Porque já havia uma expectativa nesse sentido. Mas como é que isso vai se traduzir na vida do país, né? Como é que fica o brasileiro com essa nota rebaixada? Se traduz em custo, basicamente custo. Nós não vamos, a população não deve imaginar que o Brasil fique sem dinheiro, sem empréstimos do exterior e que as empresas brasileiras fiquem sem dinheiro para trabalhar. Não, as empresas que tinham crédito naquela nota de um grau de investimento, elas continuarão tendo esses mesmos valores disponíveis a ela, só que com juros mais caros. Então, mais uma vez, nós perdemos a eficiência, nós perdemos a competitividade com o mercado internacional porque nos custa mais caro. É a mesma coisa como um cidadão normal, comum, que tem a sua vida estabilizada e que quando ele precisa de algum recurso, ele vai aonde? Ele vai no banco A, né? Ele vai num banco de primeiro padrão, como o Banco do Brasil, toma um dinheiro emprestado, um banco equilibrado, faz um juro bacana para ele, ele consegue pagar isso. Quando o cidadão já está numa fase mais de uma economia dele já ruim, já está praticamente quebrado, ele vai aonde? Ele vai no agiota, né? Aí o agiota, em vez de cobrar uns juros de 1% ao mês, ou 2% ao ano, ele já cobra 5%, 6%, 7%. Quer dizer, isso só acelera a desgraça do cidadão. E é o que está acontecendo com o Brasil. Quer dizer, a perda de grau de investimento que o Brasil tem não significa que a gente não tenha dinheiro ou não terá dinheiro para tocar nossas coisas. Sim, teremos, mas muito mais caro. E isso traz consequências graves, tanto para o consumo interno, que vamos pagar mais juros ainda nas compras a prazo, e no mercado internacional, porque a gente deixa uma parte do que poderia ser lucro da empresa para reinvestir, para aumentar a produção, comprar mais máquinas, gerar mais emprego. Ele desaparece pela alta dos juros, como pela grande ineficiência que tem no setor público, que consome
boa parte daquilo que o setor público, o setor privado produz. E como é que a política entra nesse cenário, né? Porque o senhor tá com uma expectativa de que a coisa nos resolva esse ano. Politicamente, qual é a expectativa do senhor nessa articulação do Planalto com o Congresso? O que o Congresso pode fazer? Porque também o que a gente vê é que esse impasse, por exemplo, do ajuste fiscal, de temas propostos pelo Executivo, também impedem que outras coisas sejam discutidas aqui, como questões da educação, outras políticas públicas, outros temas pertinentes a políticas públicas que poderiam estar sendo debatidos Perfeito. aqui, né? Eu acho que são coisas diferentes, né? Eu tenho estimulado, ainda hoje falei isso com o presidente Renan, falei em vários pronunciamentos que fiz essa semana, de que nós temos que fazer os enfrentamentos independente daquilo que o governo queira ou pensa que queira fazer. Nós temos matérias que são importantes e que dão uma direção para a sociedade, ou pelo menos mostra para a sociedade que nós não estamos alheios àquilo que está acontecendo. Porque hoje a sociedade percebe assim, ó, o governo está morto, o Congresso não se manifesta, não discute, não vejo qual é a posição do senador A ou do senador da posição B para fazer esse enfrentamento. Então, ontem, por exemplo, na matéria que nós votamos, quando tiramos aquela participação mínima de 30% da Petrobras e liberamos o mercado para que seja colocado à venda os blocos do pré-sal para que outras empresas possam fazer, é esse tipo de enfrentamento que eu espero que o Senado faça e dê um aspecto para a sociedade, ou transmita uma ideia para a sociedade de que o Senado Federal, o Congresso Nacional, não estejam de joelhos também, que pelo menos nós estamos pensando no Brasil, estamos procurando fazer as mudanças. Agora, para isso, tem que ter uma mudança de comportamento aqui internamente, de pensar que as matérias que não tiverem consenso, não há problema, vamos para o voto, né? Vença aquele que tem maior voto. Aqui, nós somos a representação dos estados, a Câmara é a representação da população e, portanto, estamos autorizados a fazer as votações que temos que fazer e perder ou ganhar em nome dessa população. Então, penso que o Senado Federal tem um papel importante nesse momento de criar minimamente uma situação de mostrar para a população, para o empresariado, para o setor que produz esse Brasil, de que ele tem no Senado Federal uma âncora para trazer suas preocupações, já que o Executivo, nesse momento, não consegue atendê-los. E há um empenho na casa, há a expectativa de que se formule mesmo essa pauta para 2016, Nós temos senador? duas situações. O presidente Renan está trabalhando junto aos blocos partidários e os partidos, os líderes, para ter uma agenda mínima de consenso para votar algumas coisas. Mas fora essa agenda mínima, porque nós temos um período eleitoral, uma eleição municipal, e acaba atrapalhando muito o dia a dia aqui do Senado Federal, mas que além dessa pauta mínima, nós possamos fazer algumas coisas que não haja consenso entre os líderes, mas que é importante para a sociedade. É isso que eu reclamo, é isso que eu estimulo o presidente Renan de trazer as discussões. Vamos ao voto, não há problema. Quem ganha, comemora, quem perde, chora e vamos embora. E quais são esses temas? O que o senhor elencaria nessa pauta de confronto que precisa ser enfrentada? Por exemplo, a diminuição do tamanho do Estado. O Estado é muito grande, o Estado hoje não cabe mais no orçamento da sociedade brasileira. Então nós temos que enxugar, nós temos que acabar com alguns órgãos, algumas empresas, algumas coisas que não traduzem isso em benefício para a sociedade. O Brasil, hoje em dia, ele é escravo, ele foi sequestrado pelo serviço público, pelos servidores públicos, pela máquina pública, pelos poderes da República, e tudo isso não se transforma em benefício para o cidadão. Todo mundo paga um monte de imposto, mas no fundo se perde a energia, se perde o dinheiro, se perde a economia para manter essa burocracia que não nos leva a nada. Hoje, para conseguir uma licença, para fazer uma estrada, fazer uma ferrovia, gasta-se 4, 5, 6 anos. Quer dizer, o que se montou de processo de controle no Brasil, ninguém mais consegue trabalhar. Querida, se nós fôssemos pegar o modelo que tem dentro do governo e levar para a iniciativa privada, qualquer empresa que seja grande, média ou pequena, em 2 anos as empresas não trabalham mais. Elas vão ficar cuidando de papel, de processo, disso, daquilo, porque a desconfiança impera, né? No serviço público, todos são culpados, todos não são pessoas boas, para depois você conseguir provar lá no final que é o contrário. Então, se nós não fizermos esse enfrentamento, e esse enfrentamento tem que ser feito no voto, porque nós estamos discutindo coisas de ideologia. Né? Tem partidos, como o próprio PT, defendem um Estado mais estatizante, um Estado mais forte, um Estado que controle tudo. Os mais liberais defendem um Estado menor,
Um Estado que fique com a saúde, com a educação, com a segurança pública. Mas que fique, né? Que fique e que cuide, né? E que pegue as obras públicas, as estradas, as ferrovias, passa para a iniciativa privada. O governo, né? A sociedade tem órgãos montados para isso. Por exemplo, as agências de regulação, elas estão aí para isso. Quer dizer, no momento em que a energia elétrica fica muito cara ou que um concessionário foge do padrão, lá está a ANEEL para cuidar. Ela chama e resolve. A ANAC tem que resolver os problemas dos aeroportos. Não é possível que o governo fique cuidando de aeroporto. Uma Infraero, um governo, cuidar de aeroporto, quer dizer, é uma rodoviária de avião. Isso não é possível. Então, tudo isso leva à ineficiência, custa caro, a sociedade paga e ninguém se beneficia. Então, são esses enfrentamentos que nós temos que fazer aqui. É um enfrentamento mais radical, mas é isso. O governo sempre foi um mau gestor, ele é um mau gestor, será um mau gestor, enquanto que a iniciativa privada ela tem a responsabilidade não só de pagar suas contas, mas também de gerar dinheiro para pagar os impostos, as leis sociais, né? E, por último, o que sobrar ainda tem que dividir com seus acionistas. Então, é isso. E esse confronto que a gente vê que a casa tem dificuldade de fazer esse tipo de confronto, de decidir no voto, num momento como esse vai ser o estímulo? O senhor fica otimista com essa possibilidade? Nós temos muita dificuldade, porque o processo que está montado no Congresso é de que as coisas que devem ser votadas, mais ou menos, devem ser de consenso, que a maioria, que os líderes, que isso essa é uma permita cultura que precisa mudar também. É uma cultura que também. precisa mudar, nós precisamos fazer os enfrentamentos. Não é fácil fazer mudanças, mas eu também tenho ciência de uma coisa, as grandes mudanças a gente faz na hora da crise. Né? Porque tem um ditado italiano que fala assim, né? Em casa que falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão, né? Mas quando o patrão bate na mesa, a coisa tem que se assentar. É isso aí, senador. Muito grata pela sua presença aqui Obrigado. no nosso programa. E a você que nos acompanha, eu agradeço. Atenção, lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.